né? Mas Eu só... ele não entrou ainda. Pessoal, então, tomando a palavra para o Ricardo e para o Aníbal, que chegaram depois. Meu nome é Rodrigo, eu sou urologista também daqui de Minas Gerais. Eu estou ajudando o Ricardo na organização, tá? Dos eventos. Agora está dando 8 horas, eu vou colocar a... Oi? Não entrou ainda. Não, eu vou liberar agora. Eu vou liberar o acesso para todo mundo e vou colocar uma introdução. Espera aí. Você tem que silenciar a live. Silenciei já. Porque senão ele fica dando um... Eu vou iniciar, então, agora para todo mundo e vou começar com um vídeo introdutório. O vídeo vai tocar 2 vezes e o Ricardo vai entrar para poder introduzir e convidar o Marcelo para falar. Então, nessa hora, todo mundo descompartilha o vídeo, né? A câmera e o som. Desliga o microfone, por favor. Não, só no carro. Eu já te libero. Bem-vindo a todos.
Bem-vindos a mais um encontro com experts em laparoscopia e robótica. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Tobias, né? Hoje é aniversário dele, então, por isso a ausência dele. Então, meus parabéns, Tobias, pelo aniversário, né? Por essa iniciativa, né? Dessas reuniões do grupo. Então, eu te parabenizo em nome do grupo, desses seletos urologistas. Então, na noite de hoje, nós faremos abordagem do tratamento laparoscópico da litíase urinária, né? Hoje, a gente sabe que a litíase urinária ela é uma patologia muito prevalente, ela comete de 5% a 20% da população, né? E, atualmente, a gente dispõe de um arsenal grande, né, endoscópico para resolver esses casos. Mas a gente sabe também, por outro lado, que todo o acesso ele tem as limitações, né? E aí a gente tem o acesso laparoscópico, né, tradicional e robótico, como uma alternativa, né, ao tratamento da litíase urinária, indicações, né, bem precisas, indicações específicas, né? Eu trabalhei muito tempo no SUS, então lá, muitas das vezes, a gente fazia laparoscopia para tratar os cálculos urinários, porque a gente não tinha disponibilidade, né, do arsenal endoscópico. Então, essa era a nossa indicação, né, na época. E tanto essa indicação como outras indicações, elas vão ser abordadas nessa noite, né, nessa reunião. Essa reunião, eu tenho a honra, né, de apresentar os colegas e a gente vai contar com a presença, né, do Marcelo Batistucci. Então, o Marcelo é urologista, né, em Ribeirão Preto, né? Então, ele é um pioneiro na laparoscopia, né? Ele é uma pessoa que ajudou a formar muitos urologistas através da organização de vários cursos, né, em cirurgia minimamente invasiva. Então, eu tenho muito orgulho de apresentá-lo, né? E ele, além disso, o representante, ele é um dos representantes do Brasil, né, internacional. Atualmente, ele é o chefe, né, do departamento de litíase da CAL, né, da Confederação Americana de Urologia. Então, eu tenho muito orgulho de apresentá-lo e de tê-lo na nossa reunião. A seguir da aula do Marcelo, nós teremos a apresentação, né, dos comentários e vídeos, né, do professor Aníbal Wood Branco. O Aníbal, ele é um amigo, um grande amigo, né? O Aníbal é urologista em Curitiba, todos nós conhecemos. Ele foi professor de vários de nós, então eu tenho muito a honra de tê-lo aqui conosco, né? Porque toda vez que eu encontro com ele, eu aprendo sempre alguma coisa. Ele é instrutor, né, do curso do IRCAD, América Latina, né? E é uma pessoa que tem grande expertise, né, no acesso laparoscópico, né? E um dos pioneiros, né, nesse tipo de técnica. Depois, né, doutor Ricardo Zerati, né? O Ricardo, ele é urologista em Rio Preto, né, São Paulo, e ele faz parte da turma, né, de urologistas expoentes, né, da nova geração, e atualmente ele está concluindo o fellow, né, na faculdade do ABC. Nós teríamos a participação do professor Igor Nunes, né, mas ele teve um problema, né, ele teve uma urgência, então, infelizmente, a gente não vai poder contar, né, com a presença do Igor, né? O Igor, ele tem mestrado pela faculdade do ABC, né? Ele tem especialização, né, em cirurgia minimamente invasiva e uro-oncologia, né, na França e nos Estados Unidos, mas, infelizmente, a gente não vai poder contar com a presença dele devido a essa urgência. Então, ele justificou aqui para a gente, né, e uma justificativa realmente bem plausível. Então, infelizmente, a gente não vai ter a presença dele. Então, eu gostaria, né, de passar a palavra, né, para o Marcelo, né, e dizer que é uma grande honra de tê-lo com a gente. Aqui o Marcelo tem uma grande experiência, né, no tratamento da litíase, e ele acompanhou toda essa trajetória, né, da laparoscopia e do ensinamento da laparoscopia. Então, bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pela presença. Grande abraço. Boa noite a todos. Ricardo, prazer imenso estar aqui com vocês. É sempre muito prazeroso
para nós que gostamos de laparoscopia dentro da urologia ou qualquer outra especialidade, é realmente muito prazeroso a gente poder participar de eventos como esse e, obviamente, que contando aí com a participação por trás de tudo do Marcos Tobias, que é um grande amigo também de mais de 20 anos, é uma pessoa que tem um papel muito importante dentro do desenvolvimento da laparoscopia no nosso país. É muito interessante estar revendo aí o Aníbal. O Aníbal também é um dos caras aí que a gente tem que se orgulhar. É um brasileiro que tem um nome muito forte lá no exterior, é uma pessoa que sempre foi e sempre fez muito pela laparoscopia, sempre foi pioneiro em tudo, tudo que tinha de primeiro era o Aníbal que fazia, né? Então, realmente é uma honra e realmente um prazer muito grande participar desse evento, estar aí com vocês. O filho do meu amigo Miguel Zerati, de Rio Preto, que mais um jovem despontando, a gente fica bastante feliz e torcemos muito para que essa nova geração de vocês aí possa realmente manter acesa aí essa chama e essa vontade de ensinar, né? Porque realmente isso é ensinar algum tipo de procedimento médico, né? Realmente é uma coisa que nos enche muito de orgulho e infelizmente, né, são poucas as pessoas que têm esse prazer, mas sem dúvida nenhuma aqueles que têm esse prazer têm que fazê-lo e não pode parar. Então hoje nós recebemos a incumbência aí de falar um pouquinho sobre o tratamento laparoscópico da litíase urinária. Realmente a litíase urinária hoje para a gente acaba sendo talvez o ganha-pão de todos os urologistas, porque naturalmente dentro da urologia a patologia mais incidente, que nem você, Ricardo, já nos mostrou, é hoje a litíase urinária, e todos os residentes, todos os fellows, todos os médicos sabem fazer algum tipo de tratamento para a litíase urinária. É lógico que nós sabemos que, muito importante, né, que a remoção ativa, a indicação de remoção dos cálculos renais e ureterais, as indicações são clássicas e elas ainda persistem dentro dos guidelines e devem ser um motivo, esses guidelines são muito importantes para que nós todos tenhamos uma referência para podermos fazer a indicação das cirurgias que forem mais pertinentes a cada caso. Então, dentro do ureter, devemos lembrar sempre que os cálculos que têm baixa probabilidade de eliminação espontânea, normalmente aqueles cálculos de massa calculosa muito grande, pacientes que têm uma dor persistente, apesar de adequada medicação analgésica, pacientes que têm uma obstrução persistente e, claro, pacientes que têm insuficiência renal por falência dos rins, obstrução bilateral ou rim único. Normalmente, com relação ao rim, o crescimento do cálculo, os cálculos em pacientes que têm facilidade para a formação dos mesmos, a obstrução causada por litíase, infecção, cálculos sintomáticos, cálculos maiores que 15 milímetros ou menores que 15 milímetros, se porventura nós não temos como primeira opção a cirurgia endourológica. Dentro da seleção do tratamento dos cálculos, os guidelines, eles são muito cruéis aí com a laparoscopia, né? Vocês podem ver que em todas as indicações de todos os tipos de cálculo, menor que 1 centímetro, de 1 a 2 ou maior que 2 centímetros, seja em qualquer parte do rim, seja com relação aí ao cálice inferior, que é um lugar de mais difícil acesso normalmente, não existe uma referência dentro dos guidelines prioritariamente para videolaparoscopia. Vocês sabem que os guidelines eles são feitos baseados no número de publicações que tem nos últimos anos. E os guidelines europeus são atualizados anualmente, os guidelines americanos foram atualizados a última vez em 2016. E isso é uma coisa importante porque é óbvio que, por conta do grande desenvolvimento da cirurgia endourológica, o maior número de publicações que nós temos hoje é relacionado à cirurgia endourológica e não à cirurgia laparoscópica. Com relação à remoção dos cálculos ureterais, nós sabemos que a primeira escolha, se o cálculo ele
tem um tamanho menor que 10 milímetros e está no ureter proximal, pode ser a litotripsia extracorpórea. Se ele é maior que 10 milímetros, podemos utilizar aí a ureteroscopia retrógrada ou a litotripsia extracorpórea. E distal, sempre maior ou menor que 10 milímetros, a ureteroscopia permanece como primeira opção. Então, vocês vejam que, em nenhum momento, primeira e segunda escolha, nos cálculos ureterais, nós temos a laparoscopia. Lembrando que, com relação às indicações de cirurgia videolaparoscópica para litise renal e ureteral, o mais importante é que nós saibamos que a laparoscopia ela tem a função primordial de suprir aí o espaço deixado pela cirurgia aberta. A cirurgia aberta, que durante muitos anos foi o padrão ouro para todos os tipos de cirurgia, realmente aí no caso da laparoscopia foi feito um upgrade da cirurgia aberta e, obviamente, a taxa stone free que nós temos quando nós fazemos a ureteroscopia e quando nós fazemos a videolaparoscopia são totalmente diferentes, porque muitas vezes na ureteroscopia você não consegue uma taxa stone free de 100% e na laparoscopia você consegue, na grande maioria das vezes, retirar o cálculo inteiro. Então, o que seria uma indicação de videolaparoscopia para litíase renal? Então, basicamente, nos cálculos ureterais, aqueles cálculos grandes e impactados, nós vamos mostrar alguns vídeos antigos e outros mais novos, mas cálculos muito grandes que formam uma mucosa em sua volta, que se tornam bastante difíceis de ser abordados por endurologia, cálculos ureterais múltiplos, pacientes que existam outras condições associadas que necessitam de cirurgia, por exemplo, um paciente que tem uma estenose de Jupe vai fazer uma pieloplastia, um paciente que tem um mega ureter primário obstrutivo vai fazer um reimplante ureteral e tem um cálculo nessa parte distal. São situações que são concomitantes aí à indicação desse tipo de procedimento. Quando alguns outros procedimentos minimamente invasivos falham, e principalmente, como já foi falado pelo Ricardo, né, quando o serviço não dispõe de todo o armamentário endurológico, que isso é uma realidade em grande parte do nosso país. Lembrando que os cálculos renais, em termos de indicação, seriam aqueles cálculos mais complexos, quando existe falhas de litotripsia extracorpórea ou de procedimentos endurológicos prévios, em pacientes que têm obesidade mórbida e têm facilidade técnica para a abordagem do rim, porque a pelvis renal, normalmente, ela não tem aí, se ela é uma pelvis extra-hilar, ela não tem a gordura para atrapalhar. Algumas anormalidades anatômicas, como os rim ferradura, rins ectópicos, ectopia renal cruzada, rim pélvico, né? E, no caso de anefrectomia, em caso de rins que não funcionam. Lembrando que a abordagem pode ser extraperitoneal ou transperitoneal. Na verdade, durante muitos anos se preconizava a cirurgia extraperitoneal para a litise como sendo uma cirurgia por não abrir a cavidade abdominal, por não ter extravasamento de urina na cavidade, como sendo a prioritária. Mas, ao longo dos anos, o que se viu foi que, estatisticamente, com todos os trabalhos comparativos, não existia uma diferença importante, significativa, com relação ao tipo de abordagem que você fazia. O que importante era o resultado final. Esse vídeo do lado esquerdo aqui é um vídeo bastante antigo, né? Da época, eu estava falando para o Ricardo, da época do VHS, onde aqui nós fizemos a abertura do ureter com uma lâmina de bisturi presa ao porta-agulhas, né? Que era o que a gente usava na época. E, do outro lado, uma abordagem extraperitoneal, também um vídeo bastante antigo, mostrando aí a diferença das duas técnicas, mas sempre com o mesmo objetivo e, na grande maioria das vezes, sem diferença. O importante é que as duas vias de abordagem são excelentes e, de acordo com a experiência do cirurgião, ele deve escolher uma ou outra via. Com o passar do tempo, surgiu, então, aí algumas opções melhores em termos de imagem, né? Então, vocês vejam que a condição de imagem que nós tínhamos naqueles vídeos anteriores, com relação a esses vídeos agora, mas sempre procurando mostrar que cálculos grandes têm sempre um espaço para indicação da videolaparoscopia.
Imagina um cálculo como esse aí, à esquerda, de 5 centímetros aproximadamente, ser feita uma cirurgia endourológica com um ureteroscópio semirrígido com laser, ou eventualmente até fazer uma percutânea anterógrada. E do lado direito, um cálculo ureteral distal, também impactado e de uma maneira bastante difícil de ser abordado endurologicamente. Então, são opções, são situações de conforto para o cirurgião, porque você vai conseguir oferecer numa técnica que é bastante tranquila, bastante segura e que tem custos hoje, em termos de comparação com o armamentário todo endurológico, bastante insignificante do ponto de vista para as operadoras de saúde, principalmente. Uma outra situação que é importante nós comentarmos com relação à cirurgia laparoscópica reto-peritoneal em pelvis versus a cirurgia aberta. Então, aqui é um estudo comparativo, mostrando que a cirurgia aberta realmente se tornou a última opção de tudo. Aqui é uma casuística de 1.700 casos, né, 50% de cada um, mostrando somente um maior tempo cirúrgico para a cirurgia videolaparoscópica, mas em relação à perda de sangue, dor, complicações e permanência hospitalar, a videolaparoscopia é extremamente melhor do que a cirurgia laparoscópica. Mostrando aqui, mais uma vez, a abordagem, que pode ser feita, obviamente, como transperitoneal ou extraperitoneal. Com relação ao manuseio de cálculos grandes, né? A pielolitotomia laparoscópica versus a nefrolitotomia percutânea. Então, são vários estudos que foram realizados aqui mostrando, comparativamente, a essas duas modalidades, uma endourológica completa e uma videolaparoscópica. E lembrando que a cirurgia renal percutânea, ela é muito melhor, mas em casos selecionados. Lembrando que a taxa de stone free que você tem nos melhores serviços é em torno de 78% a 80% após a primeira sessão. E a videolaparoscopia tem um menor sangramento, uma menor taxa de transfusão, menos febre no pós-operatório, menor número de procedimentos auxiliares associados. Então, aqui mostrando um tipo de cálculo onde a pielolitotomia videolaparoscópica tem uma indicação bastante precisa, bastante interessante. É uma cirurgia rápida, bastante segura e eficaz, uma sutura simples de ser feita, e essa abordagem pode ser feita tanto trans quanto extraperitoneal, que você consegue, os resultados são bastante semelhantes. Lembrando que, na maioria das vezes, principalmente quando as incisões são grandes assim, há necessidade de deixar um duplo J, como na cirurgia endourológica. Esse outro estudo é muito interessante porque são 7 estudos que foram compilados, que incluem 176 pacientes em laparoscopia e 187 em percutânea. Lembrando que na laparoscopia, os pacientes têm uma perda de hemoglobina muito menor, significativamente importante, febre pós-operatória também é menor, menor taxa de sangramento e maior taxa de stone free. As duas cirurgias são efetivas, a laparoscopia parece ser melhor, mas é lógico que estudos randomizados, prospectivos e controlados necessitam ser realizados. E isso sempre foi, ao longo dos anos, o modus operandi com relação à laparoscopia. A laparoscopia sempre apresentando bons resultados, sempre apresentando situações de alta resolutividade, com baixas taxas de cálculos residuais e sendo cada vez mais deixada de lado em relação ao tratamento comparado com as cirurgias denominadas minimamente invasivas. Aqui é com relação à pieloplastia, falando o que seria a formação do cálculo, seria uma causa ou um efeito, né? Então, normalmente, a pieloplastia com retirada de cálculos talvez seja uma das melhores indicações para fazer a videolaparoscopia e a pielolitotomia concomitante. Esse também é um vídeo bastante antigo, mostrando uma cirurgia combinada, onde o paciente apresentava cálculos múltiplos em múltiplos cálices renais, uma estenose de Jupe por um vaso anômalo, feita a dissecção completa da pelvis, conforme a rotina. Na sequência, feita então a abertura do ureter.
e após a secção do segmento estenosado, a abordagem diretamente com a ótica da câmera e usando a mesma para indicar o local dos cálculos caliciais, a retirada dos cálculos com pinça e alguns cálculos em outros locais do rim, em polo inferior. Aí sim fizemos a abordagem com um cistonefroscópio flexível e a retirada com uma sonda de Dórmia desses cálculos em outros cálices que não eram abordados diretamente e sob visão direta com a câmara de laparoscopia. Então, sem dúvida nenhuma, são situações que nos trazem uma cirurgia que é uma cirurgia limpa, uma cirurgia tranquila, uma cirurgia de baixa taxa de complicações e com uma alta taxa de resolutividade e sucesso. Aqui, mostrando um outro trabalho de pacientes com estenose de Jupe e litise renal, um tempo operatório médio de 218 minutos, são praticamente aí, um tempo um pouquinho alto, mas normalmente quando tem necessidade de usar algum tipo de artifício, acaba sendo um tempo mais ou menos correto, e no segmento sem recorrência de 3 anos. Então, seria uma ótima aplicação, como eu já disse, o cálculo associado à realização da pieloplastia. Lembrando que o cálculo coraliforme vai ser depois abordado especificamente pelo Dr. Aníbal. É um tipo de cálculo que também pode ser operado por videolaparoscopia. Eu já mostrei alguns aqui onde tinha uma pelvis extra-hilar, uma facilidade de abordagem, a retirada do cálculo completamente. E também, obviamente, que pode ser feita aí a utilização do armamentário endurológico para aumentar a taxa stone-free. E lembrando que existe ainda também a cirurgia anatrófica. A cirurgia combinada com a cirurgia endoscópica, então sempre procuramos abordar a litíase, que foi previamente estudada, e depois, sabendo onde está a localização de todos os cálculos, você vai se utilizar ou de um aparelho rígido ou de um aparelho flexível, lembrando que muitas vezes você tem que ter o cuidado de talvez fazer uma abertura menor na pelvis, e primeiro, se você quiser trazer as pedras para a pelvis sem ter muito extravasamento de líquido para dentro do abdômen, mas de qualquer forma é uma cirurgia que nos traz uma taxa de sucesso bastante grande, é uma combinação muito interessante para que você aumente a taxa de stone free. Mostrando aqui um outro caso, onde existia cálculos espalhados por todo o rim, e aí assim a utilização do aparelho flexível nos permite acessar a todo o sistema urinário de uma maneira bastante segura e tranquila, e também acessar o polo inferior. Quando nós falamos, então, dessas cirurgias combinadas, né, nós sabemos que esses aparelhos combinados, eles podem, então, desculpa esse vídeo que já está um pouco mais velho, mas a gente consegue visualizar que a cirurgia combinada realmente ela facilita aí, o aumento da possibilidade de eliminação de todos os cálculos, e muitas vezes em cálculos onde você não consegue a extração completa do mesmo, que tem múltiplos cálculos caliciais, ou mesmo que tem algum outro tipo de vertículo, alguma situação diferente, você necessita do apoio desse tipo de equipamento. Algumas situações outras em cirurgia laparoscópica, quando falamos do rim em ferradura, que o rim em ferradura é um rim que tem um defeito de rotação com a união dos polos inferiores, e normalmente você tem uma abordagem mais fácil da pelvis renal por conta da posição anatômica. Então, aí nós vemos nessa situação uma pelvis totalmente extra-hilar e mostrando aí a presença de um grande cálculo coraliforme dos dois lados, são dois casos diferentes, e mostrando a facilidade de abordagem por esse método. É muito interessante porque você consegue trabalhar conhecendo a posição dos vasos e minimizando o eventual sofrimento que pode haver com sangramento numa cirurgia endurológica, como a cirurgia renal percutânea. Existe um sem número de trabalhos na literatura
mostrando então a comparação da pielolitotomia com a percutânea, lembrando que a cirurgia videolaparoscópica permanece sempre como uma opção bastante interessante para os cálculos renais complexos, principalmente quando consideramos pacientes que têm o pelvis estrilar, paciente onde a necessidade da preservação renal, pacientes que têm já um déficit de função renal, pacientes que têm um rim único, e nesses casos, sem dúvida nenhuma, a laparoscopia tem um papel que, na minha opinião, seria o padrão ouro. Lembrando que a cirurgia aberta cada vez mais não tem espaço, né? É uma cirurgia que está ficando para trás, em cirurgias como essa aqui, onde nós temos rins mal rodados, rim único. Então, a cirurgia feita por via laparoscópica é uma cirurgia que oferece uma segurança muito maior, tanto para o paciente quanto para o médico. E, mais uma vez, a comparação, então, da cirurgia laparoscópica percutânea é uma meta-análise, né, onde mostra que a cirurgia por vídeo pode ser uma alternativa eficaz à cirurgia renal percutânea, mais uma vez. São vários estudos, são 15, 6 prospectivos e 9 retrospectivos, mas que, infelizmente, devido à escassez de informações e à escassez de publicações, nós não conseguimos ter estudos multicêntricos que justifiquem ou que dê todo o amparo que necessitamos para ter esse tipo de consistência de conclusão. Aqui uma outra situação bastante interessante para aqueles casos onde você tem dificuldade para fazer a cirurgia videolaparoscópica ou quando você tem dificuldade para fazer a percutânea. Então, a associação das duas pode gerar aí uma situação de controle e segurança. Quando você tem, por exemplo, um rim pélvico em meio a alças intestinais, onde é bastante difícil uma punção sem que você consiga uma guia adequada. Então, você aqui tem que dissecar, mostrar a posição do rim, fazer a punção, aí utilizando a radioscopia, controle concomitante à laparoscopia e fazer a dilatação, tudo sob visão direta. É uma situação de conforto. Aqui um outro caso, mostrando a mesma situação. Então, a gente faz a punção, passa o fio guia, faz a dilatação, conforme a percutânea convencional. Não pode se assustar muito, porque existe um certo sangramento no início da cirurgia, mas que normalmente, depois de um tempo, isso aí acaba cedendo naturalmente, salvo em situações especiais onde realmente o sangramento pode ser importante. Aqui, mais uma vez, mostrando uma outra situação que acaba sendo bastante interessante também, onde, quando você pensa em fazer essa combinação da laparoscopia, é muito importante a posição que você vai colocar o paciente na mesa. E, em alguns casos, você não consegue ter o acesso videolaparoscópico porque não tem a facilidade de ter um cálculo em pelvis ou um cálculo numa posição que seja fácil de ser abordado, ou mesmo de divertículo, e aí você precisa realmente associar as duas técnicas conforme mostrado nesses vídeos. Aqui é uma situação bastante interessante também, que é a presença de um rim pélvico com uma estenose de Jupe, né? Então, é uma situação rara, com um cálculo também. Então, é feita a abertura, retirada a pedra e depois aí a sutura nos moldes como Anderson Hines, da maneira como a gente está acostumado a fazer. Então, realmente, a cirurgia laparoscópica, nesse tipo de situação, tem uma indicação bastante precisa, bastante segura e bastante interessante. Com relação ao divertículo calicial, nós teremos depois o Zerati, que vai apresentar a parte robótica e laparoscópica, a abordagem dos divertículos. Então, eu achei, esse é um vídeo também antigo, que a gente tinha, né, com um cálculo em divertículo anterior. Normalmente, os divertículos hoje são tratados, o padrão ouro é a cirurgia renal flexível, quando os divertículos são mais internos, ou quando os divertículos são posteriores, ou quando os divertículos são em cálice superior. E quando você tem um divertículo anteriorizado, você pode fazer esse tipo de abordagem laparoscópica, que se torna bastante fácil, segura e um procedimento extremamente rápido. Aqui mostrando a fulguração do leito, que era um procedimento que se fazia muito antigamente. Uma outra abordagem que existe dentro da via urinária são os grandes cálculos de bexiga, tá? Então, é mais uma situação onde, principalmente naqueles serviços que não dispõem de laser ou de litotritor ultrassônico ou de material de percutânea que seja para fazer uma punção suprapúbica e quebrar esse cálculo. Então, realmente, a laparoscopia acaba sendo extremamente útil, uma cirurgia muito tranquila, uma cirurgia
onde você tem que encontrar a bexiga, fazer a abertura da mesma, tirar o cálculo e suturar a bexiga. Uma cirurgia simples, uma cirurgia tranquila e de fácil execução por todos os profissionais, até iniciantes em laparoscopia. Então, mais uma situação onde temos a condição de utilizar. E, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho da litíase e na cirurgia robótica. É claro que nós sabemos que a cirurgia robótica ela tem crescido muito nos últimos anos, mas nós nos embatemos aqui, principalmente no nosso país, com relação aos custos, né? Aí sim, os custos da cirurgia robótica com relação aos custos da cirurgia dita minimamente invasiva e endurológica, realmente são custos um pouco superiores ainda. Nós sabemos que uma indicação interessante, que eu já citei no começo, né, crianças que tenham, por exemplo, mega-ureter primário obstrutivo, você vai ter que fazer o reimplante ureteral, e aí, nesse caso, havia uma pedra, então é feita a ligadura do ureter embaixo, a secção do ureter, do segmento que é onde tem a estenose, abertura para a retirada do cálculo, né? E depois, nesse caso, foi feito tailoring para fazer, então, uma reanastomose desse ureter na bexiga. Então, é uma das situações semelhantes aí ao cálculo piérico, onde tem necessidade de fazer a pieloplastia. Então, na população pediátrica, então, como estava falando aí, uma outra situação seria com relação aos cálculos piélicos, a presença de cálculo piélico e estenose de Jupe, onde você faz, então, a abordagem combinada, essa abordagem laparoscópica, perdão, a abordagem laparoscópica assistida por robô, é uma situação bastante confortável também, tal qual a cirurgia laparoscópica, e a grande vantagem que nós sabemos, quem faz a cirurgia robótica, quem faz a laparoscopia, é realmente na facilidade que temos para fazer as suturas, que realmente a cirurgia robótica é inigualável. Esse é uma retrospectiva que foi feita do PubMed com 337 artigos, mostrando com relação à cirurgia robótica para cálculo renal, onde a cirurgia mais frequente é a pielolitotomia, né? Mostrando que, claramente, mais uma vez, estudos randomizados e prospectivos são necessários para mostrar as vantagens desse método, porque o número de publicações é bastante pequeno. Então, aqui um caso de uma indicação bastante interessante, um cálculo coraliforme completo, com a pelvis estrilar, que nós já mostramos um caso anteriormente a isso, depois a facilidade de fazer a sutura dessa pelvis. A cirurgia anatrófica, que é uma cirurgia que eu não tenho experiência, esse vídeo não é nosso, eu não tenho experiência de ter feito por via laparoscópica ou robótica. Uma tentativa foi feita há muitos anos atrás, na época que o Dr. René Sotelo estava muito animado em fazer essa cirurgia, mas não foi um caso muito satisfatório para a gente, então nós nunca mais repetimos o uso dessa técnica para anatrófica, para a cirurgia de cálculo coraliforme completo. Aqui, mais uma vez, mostrando a pielolitotomia robótica. Então, as vantagens da robótica, que nós já enumeramos aí, recaem principalmente na questão, não é o caso aqui que os vídeos estão ruins, mas na questão da imagem e também, principalmente, com relação à parte reconstrutiva, que é o ponto forte da cirurgia robótica na litíase urinária. Aqui um caso interessante, também publicado no Brazilian Journal of Urology, um paciente com tumor renal e com um grande cálculo piélico também, então, onde foi feita uma abordagem laparoscópica, assistida por robô, do cálculo piélico, feita a sutura dessa pelvis e depois, no segundo momento, realizada a nefrectomia parcial com a reconstrução do trato urinário, conforme feito aí, conforme a necessidade do caso. Então, são situações onde uma associação de técnicas facilita. Então, é um paciente que tem um tumor, que também, coincidentemente, tinha um cálculo, então você já pode aproveitar aquele momento para fazer a resolução com a cirurgia robótica. Esse aqui não está rodando o vídeo. Na verdade,
também vai ser falado pelo Zerati, né, a abordagem robótica do divertículo calicial. É uma outra situação, lembrando que são sempre então os divertículos periféricos, né, e na maioria das vezes de parede anterior. A pieloplastia com pielolitotomia laparoscópica assistida por robô, uma cirurgia também de fácil realização, onde, por exemplo, primeira abordagem da pelvis completamente, no segundo momento é feita a secção da área estenótica, retirada no caso dos cálculos, e essa retirada pode ser feita diretamente com as pinças ou, se necessário, a utilização de um complemento com cistoscópio rígido ou flexível, depois a espatulação do ureter e aí a sutura conforme nós estamos habituados. Uma outra situação interessante para a cirurgia robótica também é a ureterolitotomia, claro que sempre pensando em cálculos muito grandes, né? É uma cirurgia que pode ser feita também, tal qual a cirurgia laparoscópica convencional. E, como eu mostrei da laparoscópica, a cistolitotomia videolaparoscópica assistida por robô também se torna uma cirurgia de fácil abordagem, uma cirurgia tranquila e é extremamente didática e também pode ser realizada por iniciantes devido ao baixo grau de complexidade da mesma. Então, como conclusão, nós temos que as cirurgias percutânea e flexíveis ainda hoje são os métodos de escolha para o tratamento de cálculos complexos. Como eu disse, normalmente hoje seguimos os guidelines seguem o número de publicações. Em casos bem selecionados atualmente, né, onde pode ser necessário a diminuição de realização de procedimentos auxiliares, onde você quer preservar a função renal, pacientes que tenham rim único, pacientes que tenham já algum problema renal incipiente. E, então, nesses casos, a percutânea acaba perdendo para a videolaparoscopia, e aí sim a videolaparoscopia acaba sendo o padrão ouro em termos de indicação para litíase urinária. A robótica, como eu disse, ela esbarra realmente no alto custo quando comparado com o armamentário endourológico convencional. Quando nós utilizamos em algumas cirurgias onde vamos ter a necessidade de abordar o rim para múltiplos cálices, então aí a utilização auxiliar de instrumentos rígidos ou flexíveis da endurologia para ajudar na cirurgia e, obviamente, né, que, mais uma vez, a gente frisa que a necessidade de estudos randomizados e com número de casos maiores, mostrando os grandes resultados que a laparoscopia tem para que possa se mudar alguns paradigmas e ela ter uma indicação maior. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para mostrar. Eu tentei ser Perdão aqui, não estou conseguindo... Ok. Eu tentei compilar toda o trato urinário e praticamente todas as patologias onde nós podemos aí usar a laparoscopia robótica. Eu espero que tenha sido do agrado aí de vocês. Obrigado, Marcelo. Assim, eu queria te parabenizar por essa excelente aula, uma aula bem completa, né? E nada melhor do que você, né, que acompanhou toda essa evolução das técnicas minimamente invasivas, desde os primórdios da laparoscopia, né, até a cirurgia robótica, né? Então, eu acho que, né, foi muito proveitoso essa aula, né, realmente muito ilustrativa, com excelentes vídeos. Você tocou num ponto assim, interessante, que é justamente a associação de técnicas, né? Então, a gente sabe que os acessos, né, todo o acesso ele tem as limitações, né, para todas as patologias, praticamente. E no caso do cálculo, né, você associando técnicas, realmente você consegue suprir as limitações de cada técnica em si, as técnicas laparoscópicas, né, e com as técnicas endoscópicas. Eu gostaria de saber de você, com relação ao cálculo do ureter, né, qual que seria a sua abordagem? Assim, você tem uma preferência no cálculo ureteral pela via extraperitoneal, você bem mostrou, a via transperitoneal?
Você passa o duplo J antes? Qual que é o truque, né, para que a gente evite a migração do cálculo, né, a identificação do cálculo, que muitas vezes a gente tem ureterite associada, às vezes fica difícil, né, com a palpação, né, na pinça da laparoscópica, e muitas vezes a gente não tem isso na robótica, essa sensação tátil, né, às vezes fica difícil essa identificação. Quais que Exato. são assim os truques aí para a gente Na verdade, assim, o cálculo ureteral? o cálculo ureteral, né, quando você parte para a indicação videolaparoscópica ou robótica, né, mas laparoscópica em geral, normalmente já é um cálculo que está impactado há muito tempo, é um cálculo que tem uma massa calculosa bastante considerável e que boa parte das vezes, né, você tentou fazer uma abordagem prévia por ureteroscopia. Habitualmente, hoje, praticamente 100% dos urologistas têm ou têm acesso a um ureteroscópio semirrígido e conseguem acessar um ureter e, na maioria das vezes, tem um litotriptor balístico para resolução. Então, por conta disso, né, pela facilidade e por ser comparando com a laparoscopia, por ser a endurologia é um NOTS, né? Na verdade, é um orifício natural onde você entra e daí a facilidade de manter aí as indicações primeiras da realização da ureteroscopia. Mas quando nós partimos para a indicação da laparoscopia, normalmente não é necessário você, a não ser que seja um paciente que você já tenha atendido por conta de um quadro séptico, por conta de um quadro obstrutivo muito grave ou de dor muito frequente, que você, naquele momento, optou por não fazer a cirurgia já resolutiva e você só passou o duplo J, mas de rotina, eletivamente, não há necessidade de passar o duplo J prévio. A localização do cálculo, normalmente, um cálculo grande vai ter uma dilatação a montante, né? Então, é muito fácil você ter acesso aí, tanto trans quanto essa peritoneal, àquela região do cálculo que, na maioria das vezes, vai estar muito inflamada, edemaciada, e você consegue visualizar. É muito difícil você não ter essa visualização fácil, né? Sempre procurar, antes de manipular o ureter, quando você vê a transição do ureter que está um pouco mais fino, que dali para baixo é o ureter normal, e o ureter dilatado, que está ali para cima, então você, ao começar a manipular, você já começa a manipular o ureter dilatado acima do cálculo para colocar um reparo, que pode ser um Penrose, pode ser um vessel loop, qualquer tipo de reparo delicado para o ureter, e aí sim você consegue manter seguro e certo de que essa pedra não vai subir. Muitas vezes um cálculo impactado há muito tempo, naturalmente ele não vai sair mesmo, né? Mas como a medicina muitas vezes nos prega algumas surpresas, eu acho que é interessante a gente ter esse cuidado. Com relação à via de abordagem, né? Quando nós começamos a fazer laparoscopia, lá atrás, né, quando não era tão fácil, não tinha laser fácil, só tinha balístico, e talvez nós realizássemos mais cirurgias laparoscópicas de cálculos ureterais do que fazemos hoje, a abordagem inicial sempre foi transperitoneal. Por uma época, nós optamos por fazer a abordagem extraperitoneal, tentando entender que haveria alguma vantagem por não ter extravasamento de urina dentro da cavidade. E, na verdade, a gente não observava nenhuma diferença importante. Talvez, eu acho que o tempo cirúrgico, por você já cair em cima do objeto do desejo na extraperitoneal, fosse um pouquinho menor na extraperitoneal. Então, eu acho que em termos de abordagem, em termos de complicações, em termos de pós-operatório, tanto faz a trans quanto a extraperitoneal, para cálculo ureteral não há diferença. Não há necessidade, então, como eu disse, de passar o duplo J prévio, ter esse cuidado do reparo antes de trabalhar na região da pedra, trabalhar um pouco acima, para que você deixe o ureter reparado e não tenha esse risco do cálculo subir. Ok. Marcelo, e já teve alguma situação de você precisar fazer, por exemplo, no tratamento do cálculo piélico, de ter que fazer uma
ureterocalicostomia, devido à intensa pielite, o fato, às vezes, de ter, né, uma pelve mais intrarrenal, né, inflamada, de não conseguir realmente, né, resolver, né, resolvendo o cálculo, mas, né, com a disjunção ali da JUP. Já teve alguma situação nesse sentido? Sim, sim. A peripielite, né, quando você tem um cálculo muito grande, normalmente, em pelvis, e quando a pelvis não é tão extra-hilar, quando ela tem ou ela é uma pelvis normal, ou ela é uma pelvis intra-hilar, essa peripielite acaba sendo um fator durante a dissecção laparoscópica, um fator bastante chamativo de complicações, né? E eu já tive na minha vida assim ruptura e separação do ureter da pelvis em dissecção. Já tivemos que abrir cálice também, uma abertura muitas vezes de pelvis. Tem situação que você tem que abrir a pelvis renal quando fazíamos a cirurgia aberta no início de tudo, né? Com uma técnica que chamava de Gil Vernet, onde você faz uma incisão em U e essa incisão, as pontas da incisão entram em direção aos cálices, você vai abrindo em direção ao cálice, né? Justamente para tirar alguns cálculos que tinham um componente de coraliforme, porque o infundíbulo era muito estreito, você não conseguia retirar totalmente os cálculos. Então, sem dúvida nenhuma que a abordagem dos cálculos piélicos, por serem, na maioria das vezes, né, quando você vai abordar, são cálculos muito complexos, né? Nunca é um cálculo que você indica a laparoscopia, é um cálculo muito fácil, né? Ou é um paciente já que tem outras comorbidades também. Então, para não fazer uma percutânea ou ter uma diátese hemorrágica, alguma coisa desse tipo. Então, realmente é uma cirurgia, claro que fácil do ponto de vista até que você chegue à pelvis, né? Mas é muito importante ter muito cuidado na dissecção, justamente por aquilo que você disse, né? A perda da sensação tátil em relação à cirurgia aberta e às cirurgias laparoscópicas é uma coisa que muitas vezes prejudica aí o modus operandi do cirurgião e pode fazer com que haja mais complicações. Na verdade, assim, quanto maior o cálculo, né, melhor a indicação da laparoscopia, né? Sim, Claro que a gente pode se deparar né, com a questão inflamatória, né, Marcelo? Na verdade, a gente não tem um preditor, né, de imagem, como a gente tem, por exemplo, para avaliar a gordura tóxica né, no rim, para nefrectomia parcial, um preditor de imagem para poder, né, que nos auxilie, né, nessa predição, né, de inflamação, de pielite, né, assim. Na verdade, assim, tem casos, né, que com certeza você já deve ter operado alguns casos que o paciente desenvolve até uma pielonefrite xantogranulomatosa por conta de um cálculo obstrutivo, né? E a xantogranulomatosa é uma das cirurgias mais difíceis que existe para você fazer uma nefrectomia num rim desse, né? Então, sem dúvida nenhuma que esse processo inflamatório que o cálculo produz ali, não existe mesmo nenhum fator preditivo. Tanto é que, às vezes, quando nós fazemos algumas percutâneas de um cálculo que você acha que vai ser fácil, rápido, tranquilo, os rins, os cálices dilatados, o rim dilatado, você vai entrar, quebrar e tirar os fragmentos rapidinho. Tem pacientes que sangram muito, né? Justamente por conta desse processo inflamatório que o cálculo causa na região onde ele está inserido ali. Uhum. Assim, você falando das indicações também né, para o acesso laparoscópico, né, eu tive uma situação também de um cálculo, era um cálculo distal, perdão, era médio, do ureter médio, mas eu não consegui, de 5 milímetros, paciente com dor recorrente, tentei terapia se possível, não resolveu. Então, a ideia era fazer uma ureteroscopia para tentar resolver o cálculo, né, no terço médio. Eu não consegui acessar o meato, eu não consegui acessar nem o ureter distal. E, por azar, eu tive uma desinserção do ureter durante a ureteroscopia.
Então, assim, eu acho que, nesse caso, o acesso laparoscópico, né, minimamente invasivo, né, ele ajuda no sentido até de tratar uma complicação, porque o paciente entrar por uma ureteroscopia, por um cálculo de 5 milímetros, né, no ureter, e ter a surpresa, né, realmente, né, dessa desinserção, e você resolver de uma maneira minimamente invasiva, a conotação dessa complicação, realmente, ela é amenizada. Então, eu acho que um papel, assim, uma das indicações e um papel da laparoscopia é justamente no tratamento das complicações da endoscopia. Sem Né? dúvida, sem dúvida. Eu tive Concordo. também um colega também, esse não foi comigo, mas um colega que ele teve uma experiência de, numa percutânea, ter desinserido a JUP durante a cirurgia percutânea. E ele percebeu isso por endoscopia e fez a correção laparoscópica no mesmo tempo. Então, Sem dúvida. realmente, né, foi feliz nessa abordagem. Eu acho assim, a laparoscopia, e nós que fizemos parte do primeiro time aí de tentar implantar a laparoscopia no Brasil, né? Nós fazíamos, na época, o professor Mirandolino fazia os cursos lá em Passo Fundo, nós fazíamos os cursos de laparoscopia aqui em Ribeirão Preto, e depois o Dr. Gilvan começou a fazer os cursos em Goiânia, né? E era o que tinha para aprender laparoscopia. E nós procurávamos todo mundo, né? Todos os cursos, trazíamos convidados do exterior, tudo, e realmente sempre a tentativa de colocar na cabeça do urologista que ele tinha que fazer laparoscopia, né? E realmente eu concordo com você, porque a laparoscopia eu vejo da seguinte forma, assim como hoje eu vejo a percutânea, a evolução natural da percutânea é para a utilização de mini tratos com lasers de frequência bastante alta, que você vai conseguir fragmentar o cálculo mais rápido, né? Eu entendo que a cirurgia laparoscópica é uma evolução natural da cirurgia aberta, muito mais elegante e muito menos lesiva para o paciente, muito menos invasiva, né? E sem dúvida nenhuma houve, principalmente no tratamento da litise, né? A gente observa que houve um gap, né? Um espaço aí que ficou vazio em termos de indicação ao longo dos anos, né? E eu acho por isso que eu acho que hoje ainda é muito importante, né? Tá certo que tem robô aí para todo lado e cada vez mais, mas assim a tecnologia robótica realmente ainda é muito cara para o nosso país, para o nosso povo, né? Para a nossa população em geral e para o nosso SUS, né? E nós sabemos que todos os hospitais de SUS têm kit de laparoscopia, tem um set de laparoscopia adequada, é difícil um que não tenha. E é óbvio que você tem aí nas mãos uma grande arma, né, para você oferecer para o seu paciente em termos de resolutividade. Eu gostaria de saber se o Aníbal ou o Zerati tem alguma pergunta, algum comentário, Aníbal? Ou Ricardo? Bom, primeiramente, parabenizar o Marcelo pela... Deixa eu só abrir meu vídeo aqui. Excelente apresentação. Marcelo, quando me convidaram para essa aula, eu vi que o Marcelo ia apresentar, e eu falei, puta, que bom que a laparoscopia não está tão old fashion no tratamento de cálculo, porque o Marcelo, além de ser um dos pioneiros da laparoscopia, é uma das maiores autoridades do Brasil de endurologia. E agora sim, o que eu gostaria de comentar, Marcelo, vi que tua aula foi bem ilustrativa, mostrou todos os aspectos. Eu não sei se eu acabei perdendo, porque eu tive que dar uma saidinha aqui, mas nos pacientes com alteração anatômica, eu acho que a laparoscopia ela é uma excelente indicação nesse perfil de paciente, que às vezes você tem um cálculo que é um cálculo que se aborda fácil por endurologia, mas o paciente tem alguma alteração anatômica que impossibilita de você abordar isso aí pelas técnicas endurológicas convencionais. O que você acha disso aí? Na verdade, assim, o que eu procurei mostrar na aula aí foi com relação a anomalias renais, né? Não coloquei alterações anatômicas do paciente em si, mas são duas coisas que a gente pode falar diferente, né? Então, as anomalias renais é uma indicação fantástica, a laparoscopia, né?
rim, ferradura com cálculos muito grandes, piélicos, pacientes que têm ectopia renal cruzada também na mesma situação, pacientes com rins pélvicos, né? É uma situação bastante interessante. E o Ricardo colocou uma outra coisa que é show, né? Acho que é o que a gente tem, a mensagem que a gente tem que tentar passar, que é a união das técnicas, né? Que a gente acaba fazendo às vezes, porque você tem, de repente, a ureteroscopia é muito boa para uma coisa, mas é ruim para outra. A flexível é a mesma coisa, a percutânea é a mesma coisa, a laparoscopia é a mesma coisa. E aí, muitas vezes, você tem um paciente com alguma deformidade anatômica, com um posicionamento que você não consegue, por exemplo, fazer uma percutânea, um cara que tenha uma distrofia, uma coluna totalmente torta, mas você consegue abordá-lo laparoscopicamente, você consegue dissecar um rim, você consegue apresentar o rim para que ele possa fazer uma percutânea. Então, assim, a associação de técnicas nessa situação eu acho que é o ideal. Porque os pacientes que tenham deformidades anatômicas, né, na maioria das vezes, a gente não consegue ter uma técnica que seja única, sozinha, que seja eficiente, que deixe o paciente totalmente stone free e que seja minimamente invasiva. Então, todo caso que é mais complexo, né, eu entendo que a associação de técnicas é importante. Por isso que eu acho que quem trata cálculo tem que saber fazer, sim, percutânea, flexível, ureteroscopia e tem que saber fazer laparoscopia. E é claro, né, a velha e boa cirurgia aberta que às vezes é necessário fazer. O Marcelo, e no caso, por exemplo, de cálculo com estenose da junção, que eu acho que é uma indicação fantástica, né, para a laparoscopia, qual que é a sua tendência? Porque a gente sabe que, às vezes, o próprio cálculo pode, né, causar essa estenose, às vezes, inflamatória, né, e não de fibrose, mas inflamatória. A ideia seria a gente tratar o cálculo e depois resolver a estenose, né, apesar dessa bela indicação aí de, né, poder fazer concomitante no mesmo tempo. Você viu aí que um dos trabalhos que eu mostrei é justamente isso, né? O cálculo na JUP aí é causa ou efeito, né? Uhum. Então, se você tem uma estenose de JUP, você aumenta aí a chance de ter formação de cálculo, principalmente em pacientes que são litogênicos, né? E se você tem um cálculo grande piélico, ele vai causar um processo inflamatório, né, nessa região. Então, assim, habitualmente, né, quando nós fazemos a abordagem laparoscópica de um cálculo muito grande, né, que você não sabe se ali sim tem uma estenose de JUP primária ou se realmente o paciente tem uma estenose secundária ao processo inflamatório, eu procuro sempre, né, a gente pode fazer aí a retirada do cálculo e você, obviamente, que tem toda a condição ali de você vai ter abordagem sob visão direta da área do ureter. E muitas vezes, quando é um processo inflamatório apenas, né, você consegue cateterizar anterogadamente o ureter de uma maneira mais fácil, porque o edema, você consegue passar um fio guia, você consegue passar eventualmente um duplo J, um pouco mais calibroso até. Se assim o for, e se você não tem nesse paciente nenhum antecedente, nenhum exame prévio que mostrasse que ele já tinha uma estenose de JUP, né? Eu acho que aí sim vale a pena você fazer o tratamento do cálculo, você sutura a pelvis, deixa esse duplo J de 4 a 6 semanas e, no segundo momento, se porventura isso for necessário, você vai fazer aí a abordagem definitiva, caso realmente haja uma estenose. Uma coisa que a gente tem observado muito hoje em dia, né, por conta desse grande número de indicações de cirurgia renal flexível e muitas vezes por pessoas que não têm muito, talvez, o treinamento suficiente e adequado para fazer uma cirurgia muito boa, a gente tem pego muitos pacientes com estenoses, tá? Principalmente estenoses proximais do ureter, que é um tipo de estenose que a gente não costuma ter de rotina. É mais fácil, como você falou naquele caso seu, você abordar ali embaixo e machucar o ureter e ter uma estenose distal, do que você ter uma estenose proximal. Então, muitas vezes, são pessoas que podem usar uma sonda extratora para
trazer um cálculo lá do rim para baixo, pode machucar naquela região, ou mesmo a presença da bainha ureteral até um lugar onde ela não teria indicação de seguir. E aí sim a gente tem procurado sempre, nesses casos, já partir para uma correção. A gente tenta, em alguns casos, fazer a primeira vez a abertura endourológica com laser, né? E depois, na sequência, se recidiva essa estenose, a gente já faz a cirurgia laparoscópica corretiva. Então, é mais um ponto hoje onde a laparoscopia tem tido uma ótima indicação dentro do arsenal todo aí de cirurgias que nós temos para a litíase urinária. Zerati, você quer fazer algum comentário? Assim, Parabéns, doutor, pela aula, uma brilhante revisão. Queria saber a opinião do senhor a respeito de paciente transplantado renal, o papel da abordagem laparoscópica nesses casos de paciente com litíase. Qual seria a opinião do senhor nisso? Tá. O paciente transplantado renal, nós sabemos que a incidência de litíase nesses pacientes é de 1,2% aproximadamente, tá? Uma incidência baixa, mas ela existe, né? E ela existindo, você tem que estar preparado aí para tratar. Obviamente que é importante você saber primeiro a localização do cálculo, né? Então, se você tem um cálculo no rim, no polo inferior do rim, a abordagem por uma ureteroscopia flexível, porque o ureter é muito curto, né? O ureter do rim transplantado, ela pode ser feita até, mas você tem um pouco torque do aparelho para abordar o polo inferior do rim. E aí você tem e o aparelho vai ficar muito curvo, né? Então, essa falta de torque, mesmo você usando uma bainha mais curta, faz com que você tenha muita dificuldade do acesso a esse polo inferior. A cirurgia renal percutânea para cálculo em rim transplantado, ela é muito interessante, porque você tem um rim na superfície, você faz a punção guiada por ultrassom, pode associar o ultrassom com a pielografia ascendente, para que você tenha mais segurança, e a utilização hoje dos mini-tratos também. E é claro, se você tem uma terceira situação aí, sim, mais uma vez, uma boa indicação para a laparoscopia. Se você tem um cálculo grande, que não vai ser tão comum, né, é pouco comum, pouco frequente você ter um cálculo grande num rim transplantado, você eventualmente pode, se o rim tem uma pelvis extrahilar, você pode fazer uma abordagem laparoscópica, que também não é difícil, né? Mas, normalmente, o rim transplantado, a abordagem ou por flexível ou por mini percutânea acaba sendo a maneira preferencial e com uma taxa de resolutividade bastante grande. Okay. Então, vamos passar para a apresentação do Zerati. Zerati, que vai apresentar 2 vídeos sobre divertículo calicinal. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma abordagem prática sobre os divertículos calicinais pelas vias laparoscópica e robótica, uma breve revisão. Em relação à definição, os divertículos são cavidades congênitas revestidas de urotélio não secretoras dentro do parênquima renal que se comunicam com o sistema coletor através do infundíbulo ou de um fórnice. A grande maioria, até 60%, em torno de 50%, são assintomáticos, e dentre os sintomáticos, a dor lombar é o sintoma mais comum. Tem uma grande associação com cálculo, variando na literatura de 10% até 50% dos pacientes, e uma associação com infecção do trato urinário de repetição e pielonefrites. É uma entidade rara, diagnosticada em até 0,5% dos pacientes com imagem renal, e um pouco mais comum em mulheres. Essa é uma revisão interessante que enfatiza apesar de congênita, uma explicação embriológica para a formação do divertículo, que ele sugere durante a ramificação do broto ureteral no blastema, existe uma falha nessa ramificação que estimula uma divisão apropriada do metanéfro,
resultando em um divertículo. Uma segunda etiologia provém de uma ramificação desordenada da pelve renal, que pode também formar um divertículo calicinal. Em relação à classificação do divertículo, a classificação mais comum é dividida em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é a mais comum, é a comunicação com o cálice menor ou com o infundíbulo, geralmente superior. E o tipo 2 são divertículos maiores, pode ter até comunicação com a pelve renal e geralmente são sintomáticos. Essa é uma revisão interessante sobre as modalidades terapêuticas para abordagem do divertículo calicial, que ele faz uma revisão desde a litotripsia, amplamente já desutilizada, passa pela ureteroscopia, como o Dr. Marcelo brilhantemente explicou, a taxa de sucesso alta, em alguns serviços faz até em protocolo de hospital-dia, melhores para os cálculos pequenos, superior e cálices superiores, e a literatura fala uma taxa de 30% de não visualização do ósteo pela ureteroscopia, passa pela percutânea, já um procedimento um pouco mais invasivo, porém uma taxa de stone free um pouco maior, uma taxa de recorrência menor, e conclui na abordagem laparoscopia como uma opção promissora para divertículos do cálice, localizados anteriormente, com ósseos muitas vezes não identificáveis, que impede o tratamento endoscópico. Os resultados perioperatórios são encorajadores e os resultados a longo prazo são duráveis. Esse é um fluxograma bem prático da abordagem. Basicamente, divertículos anteriores com parênquima fino é preconizada uma abordagem transperitoneal, e já divertículos com localização em topografia posterior, uma abordagem retroperitoneal. Gostaria de apresentar 2 casos. O primeiro por abordagem videolaparoscópica, uma paciente feminina de 36 anos, internada via pronto-socorro devido a febre, vômitos e dor lombar. É uma paciente rígida, previamente rígida, com histórico de atitude de repetição desde a infância. Ela tem uma pesquisa de refluxo, tem pesquisa de função renal sem alterações. Tem alguns exames de imagem com nefrolitíase à direita. E de antecedentes pessoais, ela tem um histórico de 2 lombotomias prévias, devido ao abscesso renal em rim direito, e uma ureteroscopia prévia sem sucesso nesse mesmo rim. À direita tem uma urografia prévia à internação de urgência da paciente. À esquerda, a tomografia, dá para ver os pequenos cálculos no divertículo, e no meio o exame realizado em caráter de urgência dessa paciente. Após a estabilização clínica dela, foi indicada uma abordagem transperitoneal videolaparoscópica para exérese e marsupialização do divertículo e retirada dos cálculos. Gostaria de apresentar para vocês. Só a lise de aderências, muitas aderências, vou só adiantar um pouquinho. Aqui, após o descolamento do cólon direito, pela de Todt, o cólon medialmente aderido ao divertículo, muitas aderências prévias, através da pinça harmônica, realizou-se a dissecção desse plano para melhor exposição do divertículo adjacente ao parênquima renal. Uma coleção inflamada, bem friável, cruenta. Abertura da parede anterior do divertículo com a saída de uma secreção purulenta e pequena quantidade de cálculos previamente vistos em imagem. Optou-se pela secção da parede anterior do divertículo.
a secção do tecido friável, bem. O término da secção da parede do divertículo. Realização de uma sutura hemostática. Previamente ao ato laparoscópico, foi realizado o implante de um catéter ureteral e mantido sob irrigação. Durante a cirurgia não houve extravasamento de soro durante a dissecção do divertículo. Após a sutura hemostática, a fulguração do leito. Realizado a reconstituição da anatomia prévia. Essa paciente teve altas, evoluiu sem intercorrências, teve alta no terceiro pós-operatório, voltou no ambulatório bem, não teve mais queixas, agora vai retornar com exames de imagem de controle. O segundo caso também é uma paciente feminina de 28 anos com antecedentes de pielonefrite desde a infância. Fez diversos exames que constataram nefrolitíase, foi descartado refluxo em uretrocistomiccional prévia. Foi realizado em outro serviço durante 2 anos, 5 litotripsias extracorpóreas sem eliminação de cálculos, e há 2 meses ela havia evoluído com pielonefrite aguda e sepsis, internação por 15 dias e resolução do quadro com tratamento clínico. São os exames de imagem da paciente, um divertículo à direita, superior, com alguns cálculos dentro. Diante dos achados de imagem da história clínica prévia dela, foi indicado uma nefrolitotomia robótica, que eu gostaria de apresentar. Começando a abertura da face de Gerota, tecido perihepático um pouquinho mais inflamado. Os exames de imagem mostravam adjacente à veia renal, então a tática foi entrar paralela a ela para tentar expor melhor a superfície renal a ser abordada. Após a exposição renal, foi realizada a identificação dos divertículos mediante uso de ultrassom intraoperatório, como pode-se ver na imagem
inferior do ultrassom, a gente vê imagens hipoecogênicas com sombra acústica posterior, caracterizando os cálculos, realizando a demarcação realizando a nefrolitotomia propriamente dita. Uma sutura hemostática com Veloc. Provavelmente um infundíbulo pequeno, inflamado, sem extravasamento de soro pelo catéter. Então, essa tática final foi uma sutura hemostática, marsupialização do divertículo e cauterização do leito. Após a realização do tempo principal nos dois casos, foi passado um núcleo J profilático e retirado depois com 14 dias. Essa paciente evoluiu muito bem, teve alta no primeiro pós-operatório, está ótima, em segmento ambulatorial, sem novos casos de cólica. Eram esses dois casos que eu queria apresentar, essa breve revisão sobre divertículos. Mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade, para mim é uma honra poder falar numa reunião tão nobre assim. Só tenho a agradecer, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Zerati, pela excelente exposição, os vídeos, né? Realmente, assim, é uma situação, o divertículo carencial é uma situação, assim, não é tão comum, né, mas que pode acontecer. Eu mesmo tive uma experiência de uma paciente na urgência, ela chegou com cólica, bastante cólica, refratária a tratamento clínico, e fez uma tomografia sem contraste, né, geralmente é o padrão no pronto atendimento, e mostrou nefrolitise. Mas a paciente com um quadro típico, né, com cólica nefrética típica, e realmente a gente ficou... Isso gerou uma dúvida, né? A tomografia sem contraste gerou uma dúvida com relação ao diagnóstico. O paciente com cólica típica, não tinha cálculo no ureter, com a nefrolitise. E realmente só depois do contraste é que a gente evidenciou que ela tinha, né, um divertículo calicinal, com, né, uma estenose de infundíbulo, e um cálculo obstruindo o infundíbulo. Então, é um caso que não é tão comum, mas pode acontecer. E nessa situação, né, realmente, na urgência, o paciente com cólicas, realmente, se você não tiver um arsenal endoscópico, no caso, né, um uretero flexível, né, para poder drenar esse infundíbulo, realmente, né, fica inviável de tratar, né, a não ser que você faça, né, um acesso laparoscópico ou mesmo aberto para poder tratar, e numa situação de urgência. Então, acho que foi, assim, extremamente importante essa sua apresentação. Marcelo, você gostaria de fazer algum comentário, ou Aníbal, a respeito do divertículo medicinal? Eu gostaria, assim, o divertículo, né, na verdade, a gente, com a ureteroscopia flexível, acaba se deparando com uma situação que eu também sempre pensei, assim, como você, né?
O divertículo não é uma coisa muito frequente. Esses divertículos que foram mostrados, eles não são frequentes realmente. Mas a doença diverticular por um estreitamento infundibular, né? Não sei se por manipulações repetidas, não me pergunta por quê, mas a gente tem encontrado um sem número de pacientes que têm, talvez não seja um divertículo verdadeiro, né, um pielogênico, mas como se realmente esses pacientes apresentassem alguns segmentos estenóticos de infundíbulo e acabasse tendo uma dilatação calicial, e aí formando esse tipo de divertículo calicial. São situações que a cirurgia flexível, combinada às vezes com a percutânea até, ela tem resultados muito bons. Esses divertículos, como esses que foram mostrados, são divertículos exclusos, né? Nem sempre, né? Sendo um divertículo excluso, nem sempre você vai ter aí de rotina um paciente que seja sintomático por conta desses divertículos, né? Mas nesses dois casos aí fez quase que, principalmente no segundo, né, uma nefrectomia parcial, né, pequena, né? Você tirou um segmento grande aí do processo inflamatório da parede do divertículo, suturou a borda e cauterizou o leito, né, que é uma técnica bacana. Quando o divertículo não está muito longe do sistema, né, coletor, então, e você não tem, se você tem parênquima ali em volta dele, né, você tenta, então, fazer a comunicação dele com o sistema coletor, funcionando e dilatando e aí sim refazendo o caminho natural dele. Mas nesses casos, esses divertículos periféricos anteriores, na grande maioria das vezes, são divertículos que eles não têm nenhuma área de parênquima e aí acaba naturalmente essa conduta que foi feita aí uma conduta bastante interessante e resolutiva, né? E eu vi que o Zerati mostrou também com relação à localização, né, do divertículo, né, que realmente, assim, nos casos de divertículo excluso, você tem um afilamento do parênquima e isso facilita a identificação, né? Ou às vezes um estudo tomográfico bem feito, né, com algumas referências ali de imagem, né, para poder localizar. Mas ele bem mostrou também o papel do ultrassom, né, nesses casos, né, para poder fazer essa localização. Agora, realmente, o ultrassom, né, ele não está acessível, né, para todo mundo e realmente tem que ter uma expertise para poder manipular, né, o ultrassom laparoscópico, né, para poder localizar isso. O ultrassom laparoscópico ele é muito caro, né? E o que nós temos no mercado aí, realmente poucos hospitais adquirem, porque, exceto talvez hospitais aí que tem um movimento muitíssimo grande de outras coisas, então talvez não se incomodaria com adquirir um ultrassom desse naipe, né? Mas aqui em Ribeirão, por exemplo, o nosso hospital onde tem cirurgia robótica, a gente pode até solicitar aí o ultrassom, a H-Stratner, a empresa traz o ultrassom que eles têm para demo, né? Para demonstração e eventualmente algum caso que você vai fazer uma nefré parcial difícil, alguma coisa assim. Mas realmente é fantástico, né? O ultrassom laparoscópico é algo que engrandece mais ainda, enobrece, engrandece um procedimento como esse, né? E diminui muito a chance de erro, né? E Zerati, eu vi que vocês têm a preocupação de passar um catéter ureteral para poder injetar soro, algum tipo de, né, de contraste, digamos assim, né, para poder identificar, de corante, para poder identificar o orifício do infundíbulo. Né? Quando vocês identificam, vocês procuram tratar por laparoscopia? Como é feito esse tratamento do infundíbulo? Geralmente, se tem algum extravasamento assim no soro, se possível, realiza uma sutura nesse ósseo e passa um duplo J profilático. E esse duplo J uns 14 dias, geralmente. É isso que a gente tem feito. Então, a tendência então é fechar o... É um ponto no leito diverticular mesmo. Tá.
E no caso, igual o Marcelo bem colocou aí no segundo vídeo, que você faz uma nefrectomia, praticamente uma nefrectomia parcial. Nesses casos de tratamento de litíase com divertículo, vocês fazem o domínio vascular prévio do hilo renal ou não? Ou depende do caso? Exatamente, depende muito do caso. Esses dois casos não houveram, principalmente o robótico, não houve clampeamento por um acesso posterior. Ali indicado tinha a possibilidade de ultrassom disponível em sala, que minimiza o tempo cirúrgico e o erro, então foi realizado sem clampeamento. Mas divertículos maiores, com alguma topografia menos favorável, também a gente faz o clampeamento, mas nesses dois casos foi realizado sem. Aníbal, gostaria de fazer algum comentário? Não, só eu gostaria de falar que não só o ultrassom intraoperatório, mas a própria reconstrução 3D para esses cálculos, eu acho que, por exemplo, a nefrolitotomia anatrófica, se você conseguir utilizar essas ferramentas, que ainda são pouco acessíveis, ela vai ser um procedimento em desuso. A partir do momento que você consegue localizar esses cálices, ou principalmente ali na região posterior, através da reconstrução 3D, mas principalmente do ultrassom intraoperatório, não vai ter necessidade de você fazer aquela abertura ampla do parênquima renal para retirar esses cálculos, né? Então, claro, obviamente tem esse problema do custo, mas a partir do momento que você tem isso aí, você não tem a necessidade de fazer um trauma tão grande quanto uma incisão anatrófica, né? Se você tiver essas ferramentas à disposição. E você acha, então, para cálculos complexos, coraliformes complexos, a reconstrução 3D ela é importante? Ela ajuda, né? Eu acho que ela ajuda, entende? Se você tem um bom conhecimento da anatomia renal, até eu vi você comentando ali a respeito do cálculo ureteral, como é que eu tenho feito? Essa é uma situação, como o Marcelo falou, é muito pouco infrequente, porque quando você tem o cálculo, para você indicar um cálculo de ureter por laparoscopia, é uma situação muito incomum. Mas normalmente quando tem, é um cálculo inflamado, que ele está fixo. Mas se você tem um risco de você ter um cálculo móvel, o que eu tenho feito? Eu meço, entendeu? Eu pego o exame e meço. O cálculo está, pela tomografia, 4 centímetros da JUP, entendeu? Então, você disseca o ureter, sem tocar nele, mede 4 centímetros. Se você não visualizar esse cálculo, a chance de você abrir ali e acertar é muito grande. Então, normalmente, como a gente tem... nessas raras situações que a gente tem de mexer no rim, de fazer uma nefrolitotomia simples para você indicar o cálculo, eu muitas vezes não tenho ultrassom intraoperatório. Então, o que eu faço? Normalmente, visualizo pela tomografia a posição desse cálculo e meço com relação ao polo superior do rim ou ao polo inferior, qual que é a distância. E aí eu abro, muitas vezes eu caio em cima, muitas vezes eu não, amplio um pouquinho e acabo minimizando a incisão. Entendeu? Não, ótimo, Aníbal. Então, acho que a gente podia passar para a sua apresentação, né? Tá. Acho que não tem nada em laparoscopia que você não tenha feito. Aliás, trocando em miúdos, não tem nada em urologia que você não tenha feito por laparoscopia. Então, acho que é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Tá, vocês não estão com a minha imagem, né? Espera só um pouquinho. Não, ainda não. Tá, deixa eu só compartilhar aqui. Agora sim? Sim, estamos... Então, beleza. Então, bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao Nishimoto, ao Tobias. Realmente, eu mais aprendo do que trago algum conhecimento nesse webinar. Eu acho isso aí uma ferramenta fantástica, sensacional. Já comentei isso aí em outras oportunidades. É uma evolução que a gente não está percebendo o quão importante isso aí é. Vocês imaginem a logística que teria que ser para a gente reunir nós aqui e fazer uma discussão dessa e o conhecimento que a gente ganha de uma maneira simples, rápida, né? Então, nós estamos vivendo um negócio que talvez a gente não tenha noção do quão importante e quão impactante é isso aí, né? Então, eu vou falar um pouco uma experiência de laparoscopia em litíase, né? Como eu falei, eu fiquei mais tranquilo que o Marcelo está aqui, porque o Marcelo hoje é uma das maiores referências no Brasil em endurologia, e além de ser um laparoscopista, e se ele faz, então, sinal não é tão mal assim. Se ele faz pedra por laparoscopia, não é sinal que nós não estamos tão atrasados assim.
Eu vou mostrar realmente alguns casos mais complexos, né? E a ideia aqui é fazer uma coisa bem prática e mostrar algumas abordagens, algumas táticas que eu tenho utilizado para tentar fazer a maior quantidade possível de cálculo, né? Então, esse é um cálculo coraliforme. O Nishi falou ali, até eu anotei aqui, Nishi, espera aí. O cálculo para laparoscopia, quanto maior, melhor. Concordo. Quanto maior e quanto mais duro, entendeu? Porque aqueles cálculos mole e macerados são ruins para laparoscopia. Então, quando você pega um cálculo duro, fica mais fácil de manipular. E essa é uma situação. Tem um paciente que tinha um cálculo coraliforme, e aqui vai muito também da anatomia pélvica, né? Como foi comentado. Se a pelve é extra-renal, é muito mais fácil. Se a pelve intra-renal, ele é mais difícil, mas não é impossível. Sabe? Eu, antigamente, até o René Sotelo, o René também tem uma experiência grande com laparoscopia e litíase, ele falava, se o cálice é extra-renal, eu faço por laparoscopia, se o cálculo é intra-renal, eu faço por percutânea. Ele também não faz percutânea, como eu também não faço, mas quando a pelve era extra-renal, ele fazia por laparoscopia. E a gente começou a ganhar uma certa expertise nesses casos, e mesmo nas pelves intra-renais, algumas situações a gente tem feito por laparoscopia, né? Então, esse é um cálculo coraliforme, numa pedra, um cálculo uma pelve extra-renal, vocês vejam como é fácil de abordar. Outro detalhe importante é nunca inclua a JUP na incisão, né? Sempre mexa na pelve. Aquilo que vocês comentaram, realmente a pielite é uma situação muito importante, mas veja, eu já tive situações que eu não consegui fechar a pelve, eu deixei um duplo J e não tive problema. Agora, não mexe na JUP, porque aí sim você pode ter alguma situação mais importante. Então, aqui é um cálculo duro, então vocês vejam, eu já consegui tirar nessa situação, eu vou mostrar o cálice médio e o cálice inferior, que é o cálice mais difícil de abordar. Pela rigidez do cálculo, isso me favoreceu, né? Então, vocês vejam, eu consegui tirar o médio e o inferior, e sobrou o mais fácil. O mais fácil, por laparoscopia, é o superior, né? Então, aqui eu faço uma pieloscopia e vou lá e consigo pegar esse cálculo do cálice superior. Ele tinha 2 cálculos, na verdade, no cálice superior, e aí é mais fácil de você abordar o cálice superior pela laparoscopia. Fazemos essa manobra, que é uma manobra que você faz um flush, né? Principalmente no cálice inferior, porque você muitas vezes não tem o acesso visual. Então, aqui vocês vejam, a gente consegue ver o cálice inferior, mas não consegue instrumentar no cálice inferior, né? Então, essa é uma situação. Então, vocês vejam um paciente, isso foi um caso que eu fiz em 2007, né? Então, já é um caso muito antigo, mas eu confesso para vocês que eu recebo muito casos de cálculos complexos, e o interessante é que, normalmente, quem manda são bons endurologistas, que mandam alguns casos complexos. Então, sinal que eu acho que a laparoscopia tem um papel que, como o Marcelo falou, é um papel que talvez seja subestimado nessas situações complexas. Essa é uma situação que não é um caso tão complexo, mas é para mostrar uma abordagem tática que eu faço quase que de rotina quando eu vou abordar esses cálculos. É um paciente que tinha estenose de JUP, com uma dilatação. Aqui, isso é uma situação importante, que os infundíbulos sejam largos, e vocês vejam o cálculo no cálice inferior. Ó, eu consigo ver, mas eu não tenho ângulo para mexer, né? Então, essa é a dificuldade, né? Ou você usa o flexível, né? Que você pode utilizar, mas vocês vejam, eu vejo o cálculo, mas não consigo utilizar. E aí, o que eu faço, então? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu jogo o cálice inferior para o cálice superior. Eu solto esse rim inteiro, como eu faço no doador renal, e eu jogo o cálice inferior, dobro esse rim, e jogo o cálice superior, o cálice inferior, de maneira que ele fique no teto. E aí eu tenho uma facilidade maior de abordá-lo. Então, vocês vejam aqui. Estou descolando o rim junto ao parênquima renal, né? Solto todo o rim até a porção superior. E aí, o que eu faço? Dou uma batidinha no cálice inferior, ele é um infundíbulo largo, né? E aí vocês vejam até em tempo real isso aqui, ó. Eu bati e fui ver, dei uma limpada, fui lá ver, e a pedra que estava no cálice inferior, ela cai na pelve, ó. Então, com isso, eu consigo tirar todas as pedras do cálice inferior. Obviamente, é o paciente com infundíbulo largo, então isso acaba facilitando, né? Isso é um paciente que tinha feito uma nefrolitotomia
a pielolitotomia aberta, né? Eu abordei por laparoscopia, já é um vídeo mais antigo também. Então, vocês vejam como fica feia a incisão a lombotomia por laparoscopia, vocês vejam o dano que faz. Então, o paciente que já tinha feito uma pielolitotomia aberta, faz um processo inflamatório extremamente importante na pelve renal. E aqui que é aquilo que nós estávamos comentando, ó. Quando a pedra ela é macera, é pior. Então, os cálculos duros são piores para a endurologia, mas são melhores para a laparoscopia, né? Aqui consegui tirar a massa de cálculo na pelve renal, né? E aí você consegue abordar os cálices. O cálice superior e o cálice médio, ele é relativamente tranquilo de se abordar por laparoscopia. O cálice inferior, ele é bem mais complexo. Então, aí você vai ter que esqueletizar esse rim, vai ter que soltar a porção superior para você poder rodar o rim e para poder ter acesso. E esse é um caso já antigo, e essa é uma situação também que um colega me solicitou. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui para vocês entenderem. Aqui. Era um rapaz de 18 anos que tinha esses cálculos. E o colega me chamou para eu fazer por laparoscopia para tirar esses 4 cálculos, né? E deixar esses 2 para ele tirar por percutânea. Se eu conseguisse tirar esse médio, tudo bem, o inferior ele tirava por percutânea. Essa é a pielografia dele, né? Essa pielite não tinha estreitamento de Jupe por outros exames, isso era mais pelo processo inflamatório. Eu comecei a tirar as pedras, do cálice superior, uma pedra do cálice médio. Aí aquela pedra do cálice médio que ele tinha falado, eu tive que fazer uma infundibulotomia. Deixa eu voltar aqui que que meus vídeos não são tão longos, então eu vou. Então isso é uma situação que eu faço com frequência. Você aborda, você vê que o infundíbulo ele é estreito, abre o infundíbulo um pouquinho, entendeu? Se você tiver uma pinça de energia, você abre, uma boa pinça de energia, você abre sem ter um sangramento, e aí você consegue manipular melhor esse cálculo, faz uma infundibulotomia. Tirei o cálculo do cálice médio, e aí eu tirei os outros cálculos do cálice médio, ficou o cálculo do cálice inferior. E aí eu fiz essa manobra que eu comentei com vocês. Soltei todo o cálice inferior, né? E aí rodei o rim, e aí consegui abordar a pedra do cálice inferior. Fiz o fechamento final, e aqui, então, a imagem das pedras, né? Retirado as pedras do cálice superior, consegui tirar essa pedra com uma infundibulotomia, e a pedra do cálice inferior, que eu achei que não ia conseguir tirar por laparoscopia, acabei tendo sucesso fazendo aquela abordagem. Vou mostrar um outro vídeo aqui, que até o Nishi tinha me pedido, de uma nefrolitotomia anatrófica, e tem algumas considerações para fazer, e até vou perguntar a opinião de vocês. Então, veja, essa realmente é uma situação extremamente complexa de você fazer qualquer abordagem, é difícil, né? Então, o paciente com múltiplos cálculos, massa de cálculos grandes no cálice, você tem que esqueletizar o rim, que tem controle vascular. Nesse caso aqui, eu fiz um esfriamento do rim, fiz um mapeamento em bloco da artéria e da veia renal. Coloquei uma seringa de 60 e coloquei o gelo macerado e por uma pequena incisão de um dos portais eu joguei o gelo dentro do saco. Vocês vejam que está resfriado. Parei para resfriado. Faço uma incisão naquela incisão de Brogers, que chamam, né, do peixe posterior, e aí você começa a abordar a pelve renal. A primeira estrutura que você tem que achar a pelve renal para poder orientar, além da orientação dos cálices posterior. Nesse caso, eu coloquei uma nefrotomia, coloquei um cateter de J, treino externo. Fiz um fechamento naquela linha. Realmente, quando você corta naquela linha, você corta. Aqui vocês vejam um aspecto, uma boa vascularização, né? E o que eu tenho para perguntar? Eu tenho 4 casos de nefrolitotomia anatrófica. Faz muito tempo até que eu não faço nefrolitotomia anatrófica. De 2 casos, eu tive que fazer nefrectomia. E 2 casos teve uma boa evolução. Eu associo muito isso à pielonefrite crônica, certo? Então, isso que eu quero conversar com vocês daqui a pouquinho, ver qual é a opinião do que vocês acham, porque eu acho que tem uma coisa
na litíase, principalmente pela laparoscopia, que a gente podia estudar melhor. Por que alguns casos evoluem tão bem e outros casos evoluem muito mal, né? Mas antes de eu comentar isso aí, esse é um outro caso que eu fiz agora, recente, nessa quarentena. Era um paciente de um colega. A imagem está boa aí, né, Nishi? Ah, tá bom. Então, era um paciente que tinha uma obstrução bilateral, o colega tirou um cálculo do ureter de um lado e tinha isso daqui, essa situação. 1, 2, 3, 4 cálculos no ureter e mais essa quantidade de cálculo na pelve e no cálice. Ele pediu para eu tirar essas pedras do ureter e da pelve, né, e o que deixasse ele ia fazer flexível. Eu fiz por laparoscopia, esses casos eu tenho drenado ainda, né, são muito poucas situações que eu dreno hoje. Neobexiga eu ainda dreno, fiz até uma neobexiga laparoscópica essa semana e drenei, mas nefrectomia parcial, prostatectomia radical, muito tempo não dreno. Cirurgia de cálculo, principalmente quando tem risco de infecção, vale a pena. E eu consegui deixar esse paciente stone free, né? Na verdade, consegui tirar todas essas pedras que estavam no ureter, consegui tirar essas pedras na pelve, consegui tirar as pedras do cálice. Ele era um paciente que tinha um infundíbulo largo, fiz aquela manobra de rotação renal e consegui retirar aquele aspecto final, mostrando que não tinha nenhuma pedra residual, mas eu acredito que essa pedra, essa manobra acaba auxiliando, desde que o paciente, obviamente, tenha uma anatomia favorável, que era esse caso. Hoje eu estava indo do consultório, vindo para casa, por isso que eu perguntei aquilo para o Marcelo, o colega me mandou aqui, vocês podem ver, 20 de setembro, ele me mandou em mensagem, eu não vi essa paciente, porque ele me mandou agora há pouco, é uma paciente que tem uma paralisia cerebral, está internada na UTI e que tem uma anquilose severa. Então, ela tem um cálculo de 1,5 centímetro no ureter superior, né? E aqui vocês vejam a coluna dela. Eu, na verdade, estou meio perdido aqui, eu sei que a pedra está aqui, mas é realmente uma paciente um caso bastante difícil de se abordar de uma maneira endurológica. E eu até não examinei a paciente, mas eu falei para ele que dá para fazer, porque isso aí, certamente, entrando pelo reto peritônio, por maior que seja a anomalia dessa paciente, tem uma grande chance de sucesso de a gente fazer por via laparoscópica. Mas o que eu queria discutir, ver a opinião de vocês, o que eu acho, o que na minha experiência pessoal evolui bem, alguns casos, e outros não. Só peguei esse exame aqui porque, na verdade, o Alejandro, que é o colega da Argentina, mandou para a gente, mandou para mim, quando ele viu que ia ter essa reunião, ele passou esse caso, o paciente tinha feito 3 percutâneas, o paciente fez 3 percutâneas, o colega tirou os cálculos, mas ela tem esse cálculo residual. Deixa eu só continuar o vídeo aqui. E tem essa situação desse cálculo, às vezes tem uma atrofia de parênquima. E aqui a outra imagem mostrando um cálculo grande, uma massa grande, e esse cálice depois. O que eu faço nessas situações? Eu tiro o cálice, eu tiro toda esse cálculo não tem mais verificado. E aí que está a questão. Eu acho que a avaliação histológica desse rim é fundamental. Então, o que eu tenho feito? Nos pacientes que têm infecção urinária e eu opero, eu tiro um pedaço do parênquima renal e mando para a patologia. E eu vejo o grau de pielonefrite crônica que esses pacientes têm. A pielonefrite crônica, para mim, ela é fundamental. Se eu vejo na patologia que tem um grau de pielonefrite crônica muito avançada, eu mantenho antibiótico para esses pacientes por um período de 4, 6 até semanas, às vezes até 2 meses. Né, para ver se porque ele funciona mais ou menos como uma prostatite crônica. Por mais que você tire o cálculo, a causa continua lá. E se eu vejo que numa situação dessa que você tem uma atrofia de parênquima, eu até, infelizmente, eu não tenho um vídeo, porque há muito tempo que eu não gravo essas cirurgias, mas devia. Eu tiro esse parênquima doente, entendeu? E porque isso aí vai ficar sido desfuncionalizado. Então, os casos que eu tive de nefroleitotomia anatrófica, que não funcionou, que eu tive que fazer nefrectomia, é por causa da pielonefrite crônica. Né? Então, não sei, Marcelo, Nishi, Zerati, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Para mostrar da minha aula, basicamente era isso aí, mas eu gostaria de discutir um pouquinho isso aí para vocês, até ver qual que é a opinião de vocês com relação a isso. Como é que vocês têm feito, como é que vocês têm tratado essa pielonefrite crônica.
Aníbal, eu achei bastante interessante seus casos aí, gostei Marcelo, o que você acha, Marcelo? Gostei das cirurgias que você mostrou aí, bacanas. Eu acho o seguinte, na verdade, né, o grande problema que nós temos com relação à litise chama-se infecção urinária, né? E a infecção urinária, naturalmente, nos pacientes que têm litise complexa, é uma infecção urinária de repetição e esses pacientes invariavelmente vão ter um quadro de pielonefrite crônica e isso aí é o que você mostrou. O paciente que tem cálculo coraliforme, né, naturalmente, por ser um cálculo infeccioso, esse paciente, naturalmente, né, ele vai ter esse quadro de pielonefrite crônica que você está falando. E, naturalmente, o processo da formação do cálculo é a própria bactéria, né? Então, a bactéria é um círculo vicioso, a bactéria forma o cálculo alimenta, a bactéria não sai daí e, realmente, esse processo não cessa nunca, né? Quando hoje nós fazemos como eu disse para você, anatrófica faz muitos anos que eu não faço de nenhum tipo, né? Habitualmente, quando eu tenho me encontrado com cálculo coraliforme, que também hoje não está sendo muito frequente mas a indicação minha tem sido percutânea, mas sem dúvida nenhuma que desde os tempos da cirurgia aberta e passado para o tempo da laparoscópica, né, eu não via com bons olhos a anatrófica em termos de evolução, mas eu acho que é isso que você está falando, talvez explique realmente o que a gente vê na prática, que a grande maioria dos casos, né, principalmente você fazendo o controle do pedículo vascular, tudo, já eram rins muito sofridos, né, e que no momento que você, usando gelo, mesmo assim, fazendo clampeamento de artéria, ou que não seja um clampeamento em bloco, né, você acaba fazendo com que esse rim sofra um pouco a mais, né. Então, naturalmente, eu entendo que a nefrolitotomia anatrófica, mesmo você fazendo a incisão na linha de Brodel e tudo mais, eu não vejo como uma cirurgia hoje que me agrade mais, porque realmente eu acho que a gente tem uma perda de néfrons muito grande em cima de um rim que já é um rim, na maioria das vezes, pielonefrítico crônico, né? Então, por conta disso, eu sempre, aí sim, no caso de cálculos, não sendo cálculos, os cálculos muito grandes, né? Se há uma possibilidade de fazer laparoscópica, a gente procura fazer, mas sempre abordando pela pelvis, né? Se porventura não há essa possibilidade, eu opto sempre por fazer a percutânea, porque aí eu entendo que é uma cirurgia mais minimamente invasiva do que a anatrófica. Eu concordo com o Marcelo, Aníbal, e realmente a gente, né, abriu um rim, né, já bastante sofrido, né, eu acho que realmente assim o trauma que você causa realmente pode fazer a diferença entre preservar ou não esse rim, né? É como se fosse na linfadenectomia inguinal, né? O Tobias descreveu a veio. Se você faz uma incisão em cima da área sofrida, a área de isquemia, realmente você tem um maior sofrimento da pele ali em cima do que se você, né, faz a incisão fora da área de abordagem. Então, assim, mas eu achei interessante essa sua colocação com relação a fazer biópsia, mandar o material para anatomia patológica. Porque muitas vezes, assim, quando você faz um exame, né, de urina no paciente obstruído, né, você às vezes pode ter um falso negativo, digamos assim, né, em termos de infecção. E realmente, se você faz a punção e colhe o material, a urina acima do cálculo, claro, você vai ter um resultado mais fidedigno, mas existe evidência de que se você manda o parênquima, é melhor do que se você fizer, inclusive, a punção da urina acima do cálculo. Então, achei bastante interessante. Será que nessas situações a gente deveria incluir nos protocolos, de repente, uma biópsia renal para poder, né, avaliar a infecção, a bactéria e tratar antes, né, do procedimento? E você avalia o grau da inflamação que vai te mostrar a patologia para saber o tempo de antibiótico que você vai dar, porque você tem uma pielonefrite que às vezes não é tão severa, a patologia vai te dar esse substrato. A pielonefrite xantoglomerulatosa, o negócio
entendeu? Você vai ter que manter mais tempo de antibiótico. Ou às vezes você tem uma pielonefrite que não tem um infiltrado inflamatório tão grande. Então você mantém um tempo de 3, 4 semanas. Eu acho que isso é uma informação que, né? O que você acha, Marcelo? Essa colocação é interessante, porque o que a gente tem observado assim, na percutânea, que é uma coisa bacana também, quando você faz a punção, colhe a urina da punção, a primeira urina que sai, principalmente nos pacientes que têm alguma infecção prévia, que você tratou a infecção e zerou a infecção, e fez antibiótico profilaxia adequada uma semana antes para fazer uma cirurgia segura. Então, você colhe a urina, manda para a cultura e depois você pega um fragmento do cálculo e manda para a cultura. Em 40% das vezes, crescem micro-organismos diferentes. Isso é um dado muito relevante. E talvez, isso que você está falando é bacana, eu acho que talvez a complementação nesses casos complexos, né, com uma biópsia de rim, acho que nós vamos ter 3 fatores, né? Aí, ao invés de só 2, e um fator muito importante que é o histopatológico, né? Que vai mostrar para a gente se realmente você tem a necessidade, nesse caso especificamente, de ter uma abordagem diferente do ponto de vista de tratamento, né? Porque existe uma tendência hoje, em cirurgia percutânea, uma tendência mundial, né? De se fazer, nos casos simples, você faz uma indução de antibiótico na véspera, e depois você faz uma indução quando vai tirar um catéter, se tiver um catéter duplo J. Mas a gente observa que é uma cirurgia que tem muitas complicações sépticas, né? Tem muitas complicações de outra estirpe aí, como a cirurgia renal flexível, que também é uma cirurgia que parece ser muito simples, mas ela tem complicações tão grandes quanto a cirurgia percutânea, né? E esse dado teu, eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que tem que avançar isso aí. Não tem nenhum trabalho mostrando isso, né? Não, porque sabe o que é, Marcelo? A gente, eu tenho experiências, às vezes você opera o paciente lá e você limpa o rim dele. E esse paciente dá um tempo, ele volta. Né? Sim. E outros você opera e você vê 10 anos depois o cara não tem mais nada. Exatamente. Né? E aí não tem só o fator metabólico dele, né? Com certeza pode ter algum fator local mesmo. Uma coisa interessante aí para ser pensada, né? Eu acho para ser outra coisa que eu vejo também, que tem, ó, não sei como é que vocês têm feito, mas esses pacientes que têm o cálculo e atrofia do parênquima, eu tenho tirado. Eu tiro o parênquima. Assim, até uma das indicações que eu coloquei lá, a última, né, do lado direito inferior, nas indicações de laparoscopia, é isso aí, né? Eu acho que quando você pega esses rins muito baleados, aquelas pedras gigantes, faz uma cintilografia, porque senão você vai fazer um tratamento à toa, né? Você vai fazer um tratamento em 2 etapas, né? Exatamente. O cálculo, depois retirar o Excelente. Então, assim, acho que a gente podia, né, encerrar a reunião. Né? Eu gostaria de agradecer imensamente, né, ao Marcelo, ao Aníbal, ao Ricardo, né, ao Rodrigo, né, pela organização e pela disponibilização de tempo aí para nos ensinar. Né? Eu saio muito satisfeito dessa reunião, sabendo, né, que realmente o acesso laparoscópico não é old fashion, né, como diz o Aníbal. Claro né? que não. A gente ainda está atual, né? E realmente, né, com a evolução, né, das técnicas endoscópicas e né, a gente ter mais acesso às técnicas endoscópicas, acho importantíssimo essa associação de técnicas, né? E fico bastante feliz, né, com essa reunião. Então, eu queria agradecê-los imensamente, né, e convidá-los para a próxima reunião, que vai ser de um tema muito interessante, que é a reconstrução ureteral com utilização de mucosa bucal. Legal. Oral. Isso é interessante. Utilizado para a uretra, mas essa reunião aí que vai ser capitaneada aí pelo Maurício Rubinstein, pelo André Cavalcante, né, que tem uma experiência grande com cirurgia reconstrutora, né, e com Antônio Venceslau Villamil, né, um colega da Argentina. Então, acho que vai ser bastante interessante e proveitosa aí, né, no arsenal do tratamento das estenoses do ureter, né, que a gente comentou que, às vezes, aqui na reunião, que podem ser complexas e difíceis. Né? Claro.
Então, queria agradecê-los imensamente. Muito obrigado, né? E até a próxima, então, a reunião. Obrigado, prazer em revê-los aí. Até a próxima. Obrigado, prazer em vê-los novamente. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau.